Você já se perguntou quem você é além do que você faz? É uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Para muitos que ingressam no serviço público, o primeiro grande objetivo é a tão sonhada estabilidade. Anos de estudo, renúncias, noites mal dormidas e dedicação são recompensadas com um cargo seguro, uma remuneração estável e a sensação de ter chegado a algum lugar. Mas depois de um tempo, contudo, uma inquietação começa a surgir. Você percebe que, apesar de ter conquistado o que muitos desejam, algo ainda falta. Nesse momento, é comum buscar culpados. Você pode tentar culpar os políticos, o excesso de burocracia, o modelo fracassado de tomada de decisão na administração pública. Tudo isso com uma certa razão, é verdade. Mas será que você tem olhado para si mesmo? Será que você já se perguntou como suas próprias escolhas, suas próprias decisões e até as suas crenças estão contribuindo para essa sensação de estagnação? É como se você tivesse preso num labirinto mental, cercado por muros assim, de conformismo, de expectativas externas, crenças. Você trabalha, mas vê que não está crescendo. Cumpre as funções, você é um bom servidor, mas não sente que está realmente vivendo, trabalhando com aquela gana, né? E nessa rotina repetitiva, a pergunta essencial que vai se perdendo é: quem é você? Né? Quem a gente é? A verdade é que muitos confundem a função com a identidade, acreditando que o que fazem define, na verdade, quem eles são. Mas identidade é muito mais do que o que você faz. É aquilo que nos impulsiona, é um propósito que move a gente. É uma marca que a gente deixa no mundo, é uma coisa única, né? O problema é que para encontrar a resposta, você precisa encarar o labirinto dos medos, das crenças, daquilo que te impede de avançar. É uma jornada difícil, não é fácil, mas é a única jornada capaz de te libertar das amarras, da estagnação e de te conduzir à tua verdadeira essência, a um crescimento. Assim como no mito grego Teseu enfrenta o Minotauro no centro de um labirinto, você também precisa enfrentar os seus desafios internos para encontrar essa saída. Esse vídeo é um convite a essa jornada de conhecimento, de decisão e de propósito. A gente vai descobrir aqui, vai discutir como sair do labirinto e assumir o governo da tua própria vida. Então, o primeiro passo para isso é destruir as mentiras que contaram sobre você. Imagina um castelo imponente, cercado por aquelas muralhas altas de pedra, portões de ferro, fosso, etc. E dentro desse castelo tem um tesouro, é a tua identidade, é o teu propósito. Mas para você alcançar esse tesouro, você precisa passar pelos guardas. E esses guardas são as mentiras, né, que já contaram, que contam sobre você, sobre o seu mundo, sobre o seu papel, sobre o seu propósito, etc. Essas mentiras são bem poderosas porque elas não apenas cercam você, mas também se infiltram na tua mente. E ela molda, ela meio que transforma a maneira como você se enxerga e limita de uma forma bem intensa o teu potencial. No serviço público é comum ouvir histórias que nos colocam em caixinhas, né? Você é um funcionário público, ou apenas um funcionário público, ou alguém que não entende de negócios, alguém que escolheu o caminho da estabilidade e, portanto, tem uma visão esquisita das coisas, né? Essas narrativas, às vezes, elas nem são ditas diretamente, mas estão implícitas ali em algumas conversas, né? E você internaliza, claro, o que os outros esperam de você. O problema não é só o que as pessoas dizem, né? É o quanto disso você escolhe, entre aspas, acreditar. Então a gente poderia fazer aqui um exercício. Quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer que o serviço público não é lugar, por exemplo, sei lá, para inovar? Ou que ser servidor é ter uma vida confortável, trabalhar pouco e não ter grandes aspirações? Quantas dessas ideias você aceitou? E mais importante,
como essas crenças têm moldado as decisões que você toma na tua vida profissional, pessoal, etc. Então essas mentiras, elas têm um peso, têm um efeito devastador, né? Elas criam uma visão limitada de quem você é e do que, claro, você pode alcançar, do que você pode atingir. Quando você acredita que sua identidade está ligada ao seu cargo ou ao seu salário, você perde de vista o que te torna único, a tua identidade, a tua essência, né? E com o tempo, você para um pouco de sonhar, de querer chegar em algum lugar. Você se conforma, você acha que é suficiente, você cumpre tabela e você vive um padrão de vida que não desafia as suas capacidades. Você fica ali encostado. A consequência disso é que você começa a se enxergar como um número em um sistema gigante, que você é uma peça, né? Como alguém que existe para seguir pequenas regras e manter uma máquina funcionando. Eu mesmo conheci um servidor uma vez que dizia que ele era a graxa do sistema, né? E aí, quando você aceita essa mentira, você abdica do controle da tua própria vida. Você deixa de se sentir protagonista, né? Passa a ser um coadjuvante de um sistema grande, de uma história que outras pessoas escrevem para você. E se essas mentiras não tiverem fundamento, né? E se elas forem construções para manter você no mesmo lugar, sem incomodar, sem crescer, sem encher o saco de ninguém? Pense bem, o mundo é movido por histórias, né? E quem controla as histórias realmente consegue controlar o comportamento das pessoas. A questão é, você vai permitir que essas narrativas definam quem você é? Então, tem uma história grega que ilustra bem isso, né? Na mitologia grega existia um mito de Prometeu, um titã que roubou o fogo dos deuses, os deuses dominavam o fogo, e ele rouba e entrega para os humanos. Prometeu é punido severamente por isso, né? Águias comem o seu fígado e tal. Mas graças à coragem de Prometeu, a humanidade pôde ter o fogo, luz, calor, conhecimento, né? Prometeu, ele não aceita o papel que os deuses impõem a ele. Ele ousa desafiar a narrativa, né, dominante dos deuses e ele muda o curso da história. Então agora olha para a sua vida, assim. Quantas vezes você poderia ter sido Prometeu e não foi? Quantas vezes você ousou questionar alguma história, alguma narrativa que cerca você aí na sua repartição, né? Ou talvez, será que na maior parte do tempo você tem aceitado o papel que os outros definem para a sua própria história? A boa notícia é que sempre tem tempo para começar uma nova história, uma nova narrativa. Mas você precisa antes destruir as narrativas mentirosas que já contaram sobre você. E isso começa com um passo muito simples, mais poderoso, que é questionar. Uma das formas mais fáceis e poderosas para destruir mentiras é fazer perguntas. Por exemplo, por que eu acredito que eu sou limitado ao meu cargo? De onde veio a ideia de que estabilidade significa mediocridade? O que realmente te impede de buscar algo maior, algo que tem mais a ver com você, com sua pessoa mesmo, né? Ao questionar essas ideias, você começa a perceber que muitas delas não têm uma base, né? Elas são apenas repetições de alguém que ficou papagaiando, ou de um grupo, né? E em algum momento criou essa história para justificar algum tipo de visão do mundo, ideologia, né? Mas você não precisa carregar essas histórias, essas crenças. Você pode trazer um novo significado, né? Então, depois que você identifica as mentiras, o próximo passo é substituir as histórias mentirosas por verdades. Aqui tem uma verdade, claro, fundamental, né? Você não é definido pelo que você faz. Sua identidade, ou seja, quem você é muito maior do que a sua função. Você tem talentos, sonhos, ideias, um potencial que é ilimitado, né? E o mais importante, você foi feito para crescer, para aprender, para transformar, para melhorar o mundo ao seu redor. Um exemplo simples disso está na história de muitos servidores que, apesar de todas as limitações do sistema,
encontraram maneiras de inovar e causar impacto. Eles não se contentaram em cumprir tabela apenas, né? Eles decidiram ser agentes de mudança, mesmo em ambientes complexos, né? Que pareciam não favorecer o crescimento. Então, o primeiro passo para sair desse labirinto é destruir as mentiras que te cercam hoje. Isso, claro, exige um pouco de coragem, é incômodo, né? Porque significa você enfrentar as histórias e admitir que você, por algum momento, aceitou passivamente essas narrativas que não refletem quem você é, né? E ao fazer isso, ao confrontar, você abre espaço para uma coisa nova, né? Uma identidade construída com base numa verdade, num propósito, numa liberdade, né? Então, lembra de Prometeu, ele foi punido, mas a luz que ele trouxe, né, o calor, ele nunca foi apagada. Você também pode trazer luz à própria vida, à própria história, aonde você quiser levar. Mas tudo começa com a decisão de questionar essas verdades construídas, né, destruir o que é falso e reconstruir a tua história com base no que é de verdade, num propósito. Então a muralha que cerca o castelo não é intransponível, né? O primeiro tijolo cai quando você decide enfrentar as mentiras e construir, tijolo por tijolo, uma nova visão, uma nova versão de quem você é. Bom, então agora você, claro, vai se olhar no espelho, né? E imagina que você está ali olhando para o espelho e aí o que você vê refletido aí? Se a resposta para você vem assim, eu vejo um servidor público, eu vejo um profissional do setor público, ou eu vejo um profissional estagnado, preso no sistema, etc. Essa é uma visão extremamente superficial, né? Ela não, por mais familiar que ela pareça, é apenas a superfície, é rasa. Você não é a função, você não é o cargo, não é o crachá, não é o contra-cheque. Na verdade, essas são apenas etiquetas, né? Como rótulos em um produto qualquer que você vê no mercado. Elas falam algo sobre o que você faz, mas nunca sobre quem você é. Então essa confusão entre quem sou e o que faço é um dos grandes desafios que todo mundo enfrenta na própria jornada, né? Por quê? Porque desde pequeno a gente aprende a se definir por nossas atividades. Então, quando a gente era criança, a gente dizia, eu sou estudante. Aí depois a gente cresce e começa a dizer, eu sou engenheiro, eu sou advogado, ou eu sou servidor público. Mas é isso mesmo, né? Será que a nossa identidade, a essência, ela é reduzida à descrição de um cargo? Eu sou juiz, eu sou analista, é isso mesmo que a gente é, né? Então, a função, ela é algo que a gente desempenha por um período limitado, tá? Você pode ser servidor público hoje, mas pode decidir mudar de carreira amanhã, ou alguém pode decidir por você, que você vai sair do serviço, que não tem mais estabilidade, sei lá, alguma coisa assim. Você pode ocupar um cargo específico agora e em alguns anos outro papel ocupará esse espaço, por exemplo, você vai se aposentar. Então sua função ela está sempre em movimento, mas a sua essência ela não muda. Então tem uma obra fenomenal da literatura brasileira que é O Espelho, né? Ali, Machado de Assis fala sobre a história de Jacobina, que é um homem que é nomeado como alferes, né? Que é uma patente militar, um título militar. Então, a partir disso, ele assume essa função como uma parte da sua própria identidade. Então, Jacobina, ele começa a acreditar que o valor dele está ligado ao cargo que ele ocupa e não à pessoa que ele é. A história ela vai tomando um rumo, como é clássico de Machado de Assis, meio intrigante, né? Quando ele se isola numa casa de campo e começa a sentir que sem os símbolos, né? A farda, a patente, o reconhecimento dos outros, a essência dele começa a desaparecer. Então, Machado de Assis, na verdade, demonstra, né? Daquela forma magistral dele, como muitas vezes a gente coloca o nosso valor naquilo que os outros percebem. Ou seja, é um soldado que acredita que é a armadura que faz ele, e não ele ser soldado, né? Então, Jacobina sente que, sem a sua função militar, ele não existe. É apenas quando ele começa a enfrentar esse vazio que começa a perceber, óbvio, que a essência dele é muito maior
do que o cargo que ele desempenha, né? Então, assim como Jacobina, você pode estar se sentindo preso à sua armadura, né? Às suas armas, às suas comendas, né? Então, o cargo que ocupa, o setor onde você trabalha e até mesmo as limitações impostas pelo sistema não tem nada a ver com sua identidade. Então, você tem que refletir. O que tem por trás dessa armadura, da minha roupa, do meu crachá, né? Quais são as qualidades que realmente te definem como pessoa e não como cargo, e não como um número lá do CIAP, né? Então, muitos servidores carregam valores fundamentais de dedicação, ética, comprometimento, desejo de causar impacto na sociedade, etc. Esses valores, eles não estão vinculados ao cargo, eles são parte da essência do servidor. E essa essência pode se manifestar em qualquer função que você escolher, ou seja, no setor público, no setor privado, empreendendo por conta própria, na sua família, onde você quiser, ela vai se manifestar. Então, um dos maiores desafios é reconhecer que a função não define a essência. E muitas vezes a gente coloca tanto peso no fazer que a gente esquece de ser, né? A gente acredita que precisa cumprir algumas expectativas para que a gente seja aceito, reconhecido, mas isso é uma ilusão. Por exemplo, no serviço público é fácil cair na armadilha de pensar que o valor está relacionado à quantidade de tarefas que você realiza ou mesmo a sua posição hierárquica. No entanto, a verdadeira contribuição que você pode oferecer não está exatamente nas suas funções, mas na maneira como sua essência se manifesta na atuação, né? Na sua atuação profissional. Então, imagina um servidor que só cumpre tabela, né? Ele vai ali, passa aquelas horas, né? O pessoal chama de horas bunda, né? E o outro que trabalha com propósito. A função dos dois pode ser a mesma, a hierarquia pode ser a mesma, mas a essência que eles levam para o trabalho é completamente diferente. E isso faz toda a diferença, né? Então, redefinir sua imagem exige um mergulho interno. Não é claro que você vai abandonar a sua função, mas você vai entender que ela é apenas uma ferramenta de manifestação da tua essência, de quem você é, né? Então, para te ajudar, né, nesse processo, tem algumas perguntas que você pode responder. Por exemplo, quais são os valores que me guiam? Quais são os princípios que são inegociáveis para você? Esses valores são uma parte fundamental da tua essência, né? Quais são os teus talentos naturais? Não é habilidade técnica, né? Não é que eu escrevo bem, alguma coisa assim, mas das qualidades que te tornam único, né? Das qualidades que você nasceu com ela, talvez. Qual é o impacto que você quer causar no mundo? Se todas as limitações hoje desaparecessem de dinheiro, do sistema, do governo, etc., o que você gostaria de construir? O que você gostaria de transformar, inspirar? Você está vivendo de acordo com sua essência ou você está se escondendo atrás de uma função? É importante, claro, ser honesto, né? Eu fiz isso e é incômodo. Mas muitas vezes a gente usa a nossa função pública como desculpa para a gente não se arriscar. Mas a verdade é que nossa essência, ela sempre encontra uma maneira de se expressar, né? Então, lembre-se que assim como Jacobina no espelho, você tem a capacidade de se reinventar sem perder quem você é. No caminho, claro, você vai confundir quem você é com o que você faz, assim como Jacobina. Mas no mundo real, no serviço público, a gente vê muita história de servidores que se destacam porque entenderam a diferença entre função e essência. São aqueles que às vezes estão em cargos mais simples, né? Mas eles encontram maneiras de liderar, de causar impacto, de inovar. Não é exatamente o cargo que torna eles especiais, né? É a essência, são os valores que eles trazem ali para o mundo do trabalho. Então, ao entender que a função é apenas um papel que você desempenha, você consegue se libertar para explorar novas possibilidades profissionais, né? Você começa a perceber que, independentemente de onde você estiver, você pode manifestar a sua essência de maneiras que causam impacto, que transformam vidas, etc., né? Jacobina precisou olhar além da farda dele, além das medalhas, né, para encontrar a verdadeira identidade. E você também pode se libertar, claro, dessa armadura aí que está
te aprisionando. É a gravata, é a roupa, é o paletó, é o quê, né? Mas essa é a hora realmente de olhar para o espelho e reconhecer que sua essência é o que realmente importa. O cargo é transitório. Você vai começar então a viver como Platão falava, né? A verdade conhecida, a verdade obedecida. Então você vai limpar o seu campo de atuação das historinhas, né? Dos jogos de palavras. E aí vai entrar no momento, claro, de entender, um processo de autoconhecimento, de enxergar além das limitações que muitas vezes a gente põe para si mesmo. Eu, por exemplo, sou pai de 4 filhos, né? E por um bom tempo eu culpei, né, os meus filhos ou a minha esposa, é porque eu tenho muito trabalho, eu não consigo fazer as coisas porque eu tenho muitos filhos, uma família grande, e isso, claro, era só uma mentira que eu estava dando para mim mesmo, que na verdade aquilo era realmente o meu principal combustível, né? Então, as respostas não estão muitas vezes nos processos externos, né? Em limitações, no seu chefe, no seu colega, por mais que essas dificuldades elas existam de fato, né? Mas quando você alcança essa estabilidade do serviço público, por exemplo, muitas vezes o que impede o progresso não é mais a estrutura que você está inserido, mas a sua própria inércia. E é aí que entra, claro, o ponto central da coisa, que é a capacidade de você tomar decisões corajosas, né? Então, identidade e autoconhecimento, elas são uma espécie de base, assim, né? Mas sem decisões deliberadas, sem coragem, nada vai mudar. Então, governar a tua própria vida é um ato que começa pela coragem de escolher. Escolher ir além, escolher sair daquele marasmo, né? Construir algo que vá além das limitações que o sistema tenta impor. Então a gente pode explorar, por exemplo, como as decisões, as grandes e as pequenas, têm o poder de transformar a sua realidade. Afinal, se você deseja não apenas sobreviver, mas prosperar, tua capacidade de decidir vai ser a peça-chave aí que destrava as novas possibilidades, né? Então, quando você sai numa jornada desse tipo de sinceridade consigo mesmo, surge a necessidade de tomar decisões. Então, do que adianta compreender tuas capacidades, tua identidade, os teus bloqueios, se você não age a partir das informações que você tem, né? Então, o serviço público, com todas as suas complexidades, pode parecer um lugar onde as escolhas individuais elas têm pouco impacto. Mas, na verdade, é que as maiores transformações, inclusive no setor público, começam onde as decisões ainda parecem um pouco insignificantes, né? E é exatamente aqui que você precisa focar. É como um jogador, por exemplo, que já entendeu as regras do jogo, mas agora ele precisa decidir se vai jogar ou se vai continuar estudando. Então, no seu caso, entrar em campo significa assumir a responsabilidade de gerir e governar a própria vida com coragem. Então, não importa muito os tamanhos das limitações externas, né? Você sempre tem algum espaço ali para manobrar, desde que você, claro, decida começar, né? Então, imagina que você é um comandante de um navio que está ancorado em um porto. O porto é familiar, é estável, ele é confortante, você já conhece, né, aquela região, mas ao mesmo tempo ele limita o crescimento, né? O tempo vai passando ali e aquele navio permanece no porto, intocado, enquanto as marés mudam, as novas oportunidades aparecem, os perigos também aparecem no horizonte. E aí você observa outros navios que partiram para uns destinos até meio desconhecidos. E aí você tenta justificar para si mesmo que permanecer ancorado naquele lugar, né, é a escolha mais racional. A verdade é que, por mais seguro que seja permanecer onde você está, a ausência de movimento é uma forma de risco. O casco do navio enferruja, a madeira se desgasta, o que antes parecia ser estabilidade agora é uma estagnação.
governar a própria vida como se fosse soltar essa âncora, né? Soltar as amarras desse navio, assumir o leme e, claro, contar com as certezas e com as incertezas que isso pode trazer. É decidir sair do porto e explorar o oceano, né? Não precisa ser de vez, mas saber que pode ter tempestades no caminho e mesmo assim ir com um certo nível de segurança, né? Então, muita gente acha, é claro, que precisa esperar um momento perfeito, né, para tomar as decisões importantes. Esse momento ideal, onde tudo está alinhado, né, tem um alinhamento dos astros ali, é propício para tudo, é uma das maiores ilusões, né, que nos mantém paralisados. Então, o momento perfeito ele nunca chega. Ele é produto apenas da sua imaginação, da minha imaginação, uma desculpa para adiar o que é inevitável. E no serviço público essa ideia é muito presente. Tem muita gente esperando por uma mudança estrutural ali naquele sistema, por uma reforma que transforme tudo, por condições ideais para fazer algo diferente, né? Porque o sistema é muito complexo. Mas a verdade é que as decisões pessoais raramente dependem de fatores externos. Elas dependem mais de você mesmo, da sua disposição para agir, mesmo em meio a uma incerteza, né? Se você esperar por condições ideais, você pode acabar como um marinheiro que perdeu os ventos favoráveis, né? Porque hesitou de partir e aquele barco ficou ali no porto a vida toda, né? O vento seriam as oportunidades que surgem e desaparecem enquanto você espera. E a hesitação, embora pareça segurança, é só uma forma sutil de desperdiçar o teu tempo. E aí a gente chega também num tópico muito comum da incerteza, que é o erro, né? Errar é uma espécie de fantasma assim, que assombra todo mundo quando está diante de uma decisão importante, né? E se eu fizer isso e der errado? Olha, o erro ele faz parte de um processo de crescimento, né? Ele não é exatamente um obstáculo, mas uma etapa natural da jornada. Então, não decidir nada é o maior erro, com certeza, que você pode cometer, né? Então, a gente mencionou aqui anteriormente, né? O verdadeiro medo não é exatamente o de errar, mas o de assumir a responsabilidade pela própria vida, né? Por governar a própria vida. Então, claro, todo mundo pode passar anos culpando aí a burocracia, os políticos, os chefes, os colegas, o prédio que é horrível, o sistema, mas isso talvez seja apenas um motivo para você não conseguir perceber que a mudança maior tem que começar em você e não no sistema. Então, decidir é um ato realmente de liberdade, né? E a liberdade traz riscos. E ela traz riscos e traz outra coisa também, que é crescimento. Então, cada decisão que você toma, por menor que pareça, é um passo na direção de quem você é, do seu propósito, etc. Mesmo que a decisão inicial pareça tímida, às vezes desimportante, pequena, ela tem um potencial de desencadear mudanças, né, na sua forma de enxergar o mundo que você, claro, nem imagina. É uma espécie de efeito dominó, né? O efeito dominó, ele mostra que o impacto de uma pequena peça se multiplica numa cadeia de eventos muito maior do que o esperado, né? No contexto da vida de um servidor público, isso é muito verdadeiro. Então, as pequenas decisões, os pequenos riscos que ele decide tomar, impacta em tudo que ele vai fazer. Então, por exemplo, se você decidir dedicar 30 minutos do seu dia para estudar algo novo, isso pode ser irrelevante no começo, mas ao longo do tempo, se esse hábito se arraigar, você pode rapidamente virar um especialista em algum tema, abrir portas para oportunidades profissionais e até, claro, criar uma fonte de renda adicional. Então, decidir reservar, por exemplo, uma pequena quantia do seu salário para um fundo de emergência, em alguns anos significa a liberdade de poder ficar, sei lá, 6, 12 meses, 24 meses sem trabalhar. Então, o segredo realmente não está nas grandes, né, nos grandes momentos, nas grandes decisões,
mas talvez em valorizar pequenas ações que todo mundo pode tomar hoje. E é assim que se constrói algo grande, né? Uma pequena decisão de cada vez. E para isso, é óbvio, precisa de uma virtude que chama coragem, né? A coragem muitas vezes é muito mal compreendida. Então a gente pensa nela como uma qualidade extraordinária, né? Reservada para heróis. Mas a verdade é que a coragem é, acima de tudo, uma virtude que pode ser desenvolvida no dia a dia, né? É a coragem de encarar uma conversa difícil, de assumir um projeto desafiador, de dizer não, que é muito difícil, né? Dizer não para algo que já não faz sentido para a tua vida, seja no serviço público ou fora dele, mas você precisa dessa coragem para sair da inércia e tomar as rédeas do seu próprio caminho, né? E não é abandonar tudo e começar do zero, tem muita gente que romantiza, né? Mas de identificar áreas em que você pode agir agora mesmo. Não é que você vai se transformar na nova pessoa, não. É você agora, o que você pode fazer. Então, quando você começa a agir, você também percebe que a coragem cresce com o movimento, né? É como se fosse um músculo, né? Ela fica ali meio travadona se você não usa. Quando você começa a usar, ela se fortalece, né? Então, no final das contas, governar a própria vida é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém mais pode fazer isso por você. E, é claro, o serviço público tem suas limitações, o sistema é complicado, às vezes é frustrante. Mas dentro desse cenário, ainda há espaço para você agir, para decidir como você vai encarar a sua função, o que você vai construir fora dela. Então decida sair do marasmo, decida transformar um pouco sua realidade, começando por pequenas escolhas que estão ali ao seu alcance, né? Então decida ser o comandante desse navio. Pode ser um navio pequeno no começo, mas explore o oceano de possibilidades aí que tem na tua frente. Tem muita gente nova que fica paradona, né? No final das contas, a decisão de viver plenamente, né, é apenas sua. A decisão de viver respeitando a sua identidade, a sua essência, é só sua, não é mais de ninguém. E uma das principais armadilhas aí nessa jornada, vamos dizer assim, né, de identidade, é a comparação, né? Ela trava realmente o progresso de muita gente. No serviço público, talvez isso seja quase inevitável, né? Você olha para o colega do lado, ele faz bem menos do que você e ainda assim ele ganha o mesmo salário. Ou ele entrou antes de você, produz bem menos e ele ganha mais. Ou você talvez, sei lá, observa um profissional do setor privado que tem a metade do teu conhecimento e ganha o triplo do que você ganha. Então a comparação ela surge um pouco como uma voz interna, assim, sussurrando que você não está indo muito bem, né? Que os outros estão bem melhores do que você. E por mais natural e comum que seja se comparar, essa é uma armadilha que precisa ser desmontada. A comparação ela é meio traiçoeira porque ela distorce a percepção que você tem de si mesmo. Então imagina que você está assistindo uma corrida, né? Mas você só enxerga o momento em que os outros corredores cruzam a linha de chegada. Você não sabe a história deles, o esforço, a queda, a quantidade de dinheiro, os recomeços que cada um daqueles atletas teve. E ainda assim você sente-se mal porque não está chegando lá na mesma velocidade, né? Então essa é a essência da comparação, é focar no sucesso aparente dos outros sem considerar um contexto maior. No serviço público, essa dinâmica ela pode ser um pouco mais cruel, né? Porque tem muito aquela questão do porquê que o colega foi promovido e eu não fui, né? Será que é porque ele faz alguma coisa com o chefe? Ou por que um servidor parece tão satisfeito enquanto outros não conseguem nem sair da cama pela manhã, né? Já estão naquela fase assim de completa letargia, né? Mas o que você talvez não vê
é que cada um vai ter uma jornada aí de batalhas internas que não aparecem no resultado final. Então, quando você compara, você ignora a singularidade das coisas, né? E as condições únicas que tem na trajetória de cada pessoa. A verdade é que você não pode avaliar a sua vida com a régua dos outros, né? Cada pessoa ali vai ter um conjunto de talentos, circunstâncias e, claro, de desafios que são únicos. Quando você foca excessivamente no que os outros estão fazendo, você perde a oportunidade de cultivar aquilo que só você pode oferecer, né? Por exemplo, eu sou um servidor público que estou no setor privado, então eu posso oferecer duas lentes de uma mesma coisa. Você pode também, na sua realidade. Então a comparação, ela distorce a percepção e adiciona um peso invisível aí na tua vida, né? Então, se você fica olhando constantemente para o lado, você gasta uma energia que poderia, claro, ser direcionada para o teu crescimento próprio. Então, é como correr com uma mochila cheia de pedra, né? Cada pensamento de comparação é meio que uma pedra que você coloca a mais na bagagem. E a comparação, ela tende a alimentar uma mentalidade de escassez, né? Ela faz você acreditar que se alguém está prosperando, significa que tem menos espaço para o teu sucesso. Então, é óbvio que o mundo não funciona assim, né? O sucesso de uma pessoa, ela não diminui o potencial de ninguém. Pelo contrário, pode ser até uma inspiração, uma referência para que você encontre o seu próprio caminho. Para isso, é preciso se libertar da ideia que a vida é uma competição constante. Se tem alguém ganhando, você está perdendo. Ou se você está ganhando, alguém está perdendo. Você não está competindo com ninguém além de si mesmo, né? A única comparação que faz sentido é aquela que mede quanto você cresceu em relação ao que você era ontem, no mês passado, no ano passado, né? É você com você mesmo. Se você tem mais de 25, 30 anos, essa comparação é só com você mesmo. Então, se a comparação é uma armadilha, a singularidade é a arma secreta para vencer isso, né? O que torna você único é exatamente o que pode te levar para um próximo nível. Mas às vezes a gente subestima o valor da nossa singularidade, porque a gente está ocupado, né, tentando se encaixar em moldes alheios. Então, no serviço público, né, quantas vezes você já tentou agir como um colega que parecia ser um modelo ideal de servidor, né? Talvez você tenha tentado adotar o estilo de trabalho dele, a abordagem, o jeito de falar, a postura dele nas reuniões. Mas, às vezes, isso só serve para apagar a tua própria identidade, né? O que funciona para ele pode não funcionar para você, porque vocês são pessoas completamente diferentes, com habilidades, perspectivas diferentes. Então, a sua singularidade, né, é o que te dá a capacidade de enxergar soluções que outros não veem, de se conectar com pessoas de maneira única, né, de criar um impacto que só você pode gerar, de contar histórias que só você pode contar. Então, em vez de tentar ser uma cópia de alguém, você pode tentar ser um original de si mesmo, né? No longo prazo, são os originais que vão acabar deixando um legado maior, um impacto maior por onde passou, né? Tem uma história literária muito bonita que fala sobre isso, que é a lenda do rei Arthur, né? Então, cada cavaleiro na corte tinha um papel único ali a desempenhar. E Lancelot era o mais habilidoso nas batalhas, mas não era muito sábio, né? Esse papel era do mago Merlin, um personagem que usava a inteligência para guiar os cavaleiros, uma espécie de Gandalf aí, de outra história, né? Tinha outro personagem que, embora não fosse o mais forte, era conhecido por sua integridade, né? E Percival, né, inicialmente subestimado, ele se torna um dos mais importantes a provar que a coragem e a humildade poderiam superar qualquer obstáculo. Então, agora imagina se cada cavaleiro tivesse passado o tempo todo comparando as habilidades de si próprio com os outros, né? Lancelot poderia se sentir inferior à sabedoria de Merlin,
Merlin poderia invejar a força física de Lancelot. Mas, em vez disso, eles aceitam seus papéis e contribuem, né, com aquilo que eles fazem de melhor. Então, foi essa diversidade de talentos, né, que tornou a Távola Redonda tão poderosa. Então, assim como os Cavaleiros de Arthur, você também tem um papel único a desempenhar. Ao invés de se comparar com os outros, melhor é descobrir quais são as suas forças e usar para criar o seu impacto. Então, o seu valor não está em ser melhor ou pior do que determinada pessoa, né? Mas talvez o seu valor está realmente em ser fiel a quem você realmente é, a sua história e todas as habilidades e todas as oportunidades que surgem a partir da exploração, né, das suas próprias habilidades. Então, superar, claro, a comparação não é um processo instantâneo, tá? Mas existem alguns passos práticos que você pode tomar para começar a fazer isso. Então, primeiro é identificar seus pontos fortes. Faça uma lista das suas habilidades, das suas qualidades únicas, né? Se pergunte o que eu faço bem que as outras pessoas valorizam, por exemplo, né? Você pode também praticar um pouco de gratidão. Em vez de focar no que você não tem, talvez agradecer pelo que você já conquistou te ajude mais, né? Isso muda um pouco o foco da escassez para uma coisa mais abundante, né? Você pode também, claro, reforçar sua identidade. Sempre que você tentar se comparar, você tem que lembrar que sua jornada é única e que o que você tem a oferecer ninguém mais tem. É bom também, claro, evitar gatilhos de comparação. Então, se você entra numa rede social ou em conversas que desencadeiam esse hábito de comparação, de inveja, de fofoca, você deve se limitar à exposição, claro, a elas, né? E, óbvio, você pode substituir a comparação pela melhoria contínua. Você pode se perguntar, por exemplo, o que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Quais são as habilidades que me faltam e o que eu posso desenvolver? No final, você é a maior referência de si mesmo, né? A única pessoa com quem você deve se comparar é com quem você era antes. Se você está crescendo, aprendendo, se aproximando do seu propósito, você está prosperando com sua família, no seu trabalho, você está no caminho certo. Então, não importa muito se o progresso é lento. O que importa é que ele é seu. Você está progredindo. Então, é importante lembrar que sua singularidade é o seu maior triunfo. Quando você para de se comparar com os outros e começa a investir em quem você realmente é, descobre que não há limites para o que você pode alcançar, né? Você deixa de ser um navio ancorado e se transforma numa força em movimento, capaz de explorar novos horizontes, né? Claro, com coragem, com confiança. Então, a partir de agora, seria bom você se comprometer a se comparar só com sua versão anterior. O mundo não precisa de muitas cópias a mais, tem muita, né? Tem muita gente copiando, né? Ele precisa de autenticidade. Então, ao abraçar a sua história, você não apenas alcança mais, mas talvez você também inspire os outros a fazerem o mesmo, né? Agora, não para se comparar, mas talvez para ter como uma referência, né? Talvez você possa observar o que as pessoas que prosperaram têm, né? Quais são as habilidades que ela tem, quais são as próprias referências que ela tem e que talvez você não tenha ainda, né? Às vezes essas pessoas têm condições mais adversas do que as suas e elas conseguiram prosperar mais, né? Então, a gente tem, por exemplo, grandes empresários no Brasil que vieram da pobreza. Então, pode ser que você acredite que a resposta seja, sei lá, sorte, privilégio, algum tipo de vantagem. Às vezes tem isso, sim, mas a verdade é que na maioria dos casos, a grande diferença está na forma de pensar, né? Então, para alcançar liberdade e romper barreiras, né, que travam, o primeiro passo é trabalhar na sua forma de pensar. O que acontece no serviço público ilustra bem essa questão, né? É comum que os servidores públicos vejam
o salário fixo como uma espécie de algema de ouro. Então a estabilidade é confortável, leva à acomodação e no final ela leva quase sempre à insatisfação. Então, como é que você se sente ao saber que se você trabalhar mais e resolver mais problemas e gerar mais resultado, seu salário vai ser exatamente o mesmo, né? Essa sensação de impotência, ela gera desmotivação e, claro, muitas vezes uma visão limitante sobre o que pode ou não conquistar, né? O que você pode ou não conquistar na sua vida. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre essas barreiras, né? A gente pode falar um pouco sobre bloqueios da forma de pensar que limitam você e talvez discutir um pouco como ultrapassar essas barreiras, né? Então, a forma de pensar escassa, vamos dizer assim, ela não se limita à falta de dinheiro, né? Ela é uma espécie de estado mental. Então, quando a gente tem um pensamento escasso, a gente acredita que nunca tem recursos, oportunidades e tempo suficiente para fazer as coisas, né? A gente olha para o mundo como um lugar onde só poucas pessoas têm acesso a uma abundância, né? Enquanto a maioria está condenada a ser medíocre, a estar ali na média, né? E o pior é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está preso a esse tipo de modelo mental, de pensamento. No serviço público, essa mentalidade de escassez, ela se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, o medo de errar por conta dos órgãos de controle, a hesitação em propor novas ideias para evitar conflitos entre áreas e tal. Ou até mesmo o pensamento de que quem ganha bem já não precisa de mais, ou seja, eu fiz o concurso, tá bom, eu passei, recebi meu salário, né? Essas crenças, elas se tornam prisões e bloqueiam, claro, o teu crescimento pessoal e, óbvio, financeiro, né? Se a escassez é um modelo mental, a abundância é também. E é aqui que você tem que mudar esse jogo, né? Talvez você consiga começar a enxergar o mundo como um lugar cheio de possibilidades, onde o seu valor não está no seu crachá nem no seu salário, mas naquilo que você consegue criar, consegue aprender, consegue transformar, consegue oferecer e consegue, no final, vender, né? Então, se você quer quebrar essas barreiras, o primeiro passo, né, é confrontar as suas crenças, né? Por exemplo, com dinheiro. O que você acredita que é o dinheiro, né? Que ele é difícil de conseguir, que ele é fácil, que você só consegue mais dinheiro se fizer um novo concurso. Essas todas são crenças limitantes que ficam enraizadas aí na nossa cultura assim, mental, né? E talvez seja o maior obstáculo para a prosperidade de um servidor ou não. Agora imagine um servidor público que nasceu e cresceu ouvindo que quem muito quer, tudo perde. Esse tipo de frase repetido, né, ao longo da vida molda uma visão de mundo onde ambição e crescimento são vistos como algo negativo, né? Mesmo quando ele tem a oportunidade de empreender, de investir, de buscar uma renda extra, ele hesita, né? Porque no fundo ele quase que acredita que aquilo é errado. A boa notícia sobre isso é que as crenças elas podem ser reescritas, né? Então, assim como você aprendeu e que você aprende hoje novos conhecimentos, você também pode aprender novas formas de pensar e de ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então, você pode começar substituindo essas crenças mais que servem mais como barreiras, né? Por crenças mais ligadas ao crescimento. Então, sei lá, ao invés de o dinheiro não traz felicidade, né, você pode pensar que o dinheiro é uma ferramenta para alcançar objetivos e impactar positivamente a vida dos outros, inclusive a sua família, mas a sua própria, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, etc. Talvez a maior barreira financeira, né, de modo de pensar que os servidores precisam superar seja o medo de investir sério em si mesmo, né?
É muito comum que os servidores que estão acostumados ali à estabilidade vejam mentorias, por exemplo, como um gasto que não deve ser nem suscitado, né? Mas a verdade é que o maior retorno financeiro que você pode obter vem do desenvolvimento das suas habilidades e, claro, do aumento da sua capacidade de gerar valor. Então você pode estar pensando assim, mas meu salário é fixo, né? Como é que investir em mim vai mudar alguma coisa? A resposta está no que você faz fora do seu salário, né? Se você é um especialista em uma determinada área, você pode oferecer, por exemplo, cursos online, livros, consultorias em alguma limitação. Se você domina um tema muito complexo, você pode transformar esse conhecimento em palestras, em mentorias, em outros produtos. Mas para isso, você precisa estar preparado e a preparação ela exige investimento. Então, investir em si mesmo não é sobre dinheiro, é também sobre tempo, sobre energia, sobre foco. Então, leia livros, participe de eventos, trabalhe um pouco para se conectar com as pessoas que já estão onde você quer chegar. Cada pequeno passo que você dá na direção do crescimento pessoal e profissional é um passo na direção da liberdade como um todo, mas especialmente da sua liberdade financeira, né? Então, talvez o maior desafio para quem busca quebrar barreiras financeiras seja sair daquela zona de marasmo, de conforto ali, né? Afinal, a estabilidade é muito sedutora. Você já sabe quanto você vai ganhar, quanto vai receber, como será a sua rotina, que horas você chega em casa, quando você tira férias. Mas essa estabilidade, se mal administrada, ela se transforma numa coisa ruim, na verdade. Então, sair dessa zona de conforto não significa abandonar tudo e se reinventar completamente. Significa que você vai explorar novas possibilidades dentro e fora do que você já conhece. Pode ser aprender sobre investimentos, buscar novas rendas passivas, começar algo totalmente novo, se for a sua decisão, né? O importante é que você não se limite pelo medo de errar. Você sempre pode usar como referência os inovadores, gente empreendedora, né? Todos eles tiveram que sair da zona de conforto em algum momento. E o que diferencia a gente deles não é que eles não tinham medo, né? Mas é que eles tinham coragem. E é isso que nós, servidores públicos, temos que desenvolver, especialmente se estamos há anos num ambiente estável, né? Num ambiente que não deixa muito espaço para o risco, né? E é óbvio que quebrar essas barreiras não é apenas sobre você, é sobre o impacto e sobre o valor que você pode gerar para outras pessoas, né? Então, quando você rompe essas correntes de escassez, né, e adota uma mentalidade mais abundante, você consegue inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, na sua família, no seu círculo de amigos, no seu ambiente de trabalho, você se torna um exemplo de que é possível crescer sem perder a essência ou sem sair do serviço público, às vezes. No serviço público, isso é especialmente relevante, assim, né? Você imagina quantos colegas você pode motivar, mostrando que há caminhos além do óbvio ali que ele já entendeu, né? Aquele beabá que ele vive há um tempo, né? Imagine o orgulho, por exemplo, de você ajudar essas pessoas, olhar para trás e ver que você fez mais do que cumprir uma função. Você deixou ali com aquelas pessoas um legado, você deixou ali resultados, você deixou talvez melhores famílias, melhores pessoas prontas, né? Então, se você está pronto para romper essas barreiras financeiras e de modo de pensamento, você tem que saber que o primeiro passo está na sua mente, né? Então, identifique suas crenças, substitua-as, invista em você mesmo, saia da zona de conforto e lembre-se que seu propósito é maior do que qualquer obstáculo, né? Então, você foi feito para ser você mesmo, para prosperar, chegar cada vez mais perto do seu objetivo. Você está pronto, óbvio. Se você estudou para passar no concurso e passou, você está pronto para crescer, para impactar,
para estudar mais, para fazer novas coisas, né? Então, no final dessa conversa aqui, acho que a nossa conclusão, o nosso resumo é que você deve olhar para dentro, você deve desafiar o que você sempre acreditou ser verdade, você deve tomar decisões ousadas, você deve quebrar barreiras de modelo de pensamento, e é claro que isso não é fácil. Mas se você chegou até aqui, você com certeza já deu o primeiro passo, né? E isso por si só já é um sinal de que algo em você se recusa a permanecer no lugar que você está hoje, né? Você, claro, sempre pode tentar culpar inimigos externos, né? Inimigos comuns. Mas apesar de esses inimigos comuns servirem como atrasos, né, na vida dos servidores públicos, a verdade é que poucos servidores olham para si mesmos, né? E é na transformação interna, na verdade, das crenças, das atitudes, que o verdadeiro progresso vai se iniciar. Então a gente pode, claro, lembrar da história grega, né, de Perseu, que tinha uma jornada impossível e ele tinha ali, claro, vários obstáculos, e ele conseguiu não apenas vencer os desafios, mas também encontrar a sua verdadeira identidade durante o processo. Então todos carregamos, claro, esse potencial heróico. Pode talvez não ser enfrentando uma medusa, né, mas os monstros, claro, que cercam a todo mundo. É a zona de conforto, é o medo de errar, que tudo isso é igualmente desafiador. Mas assim como Perseu, eu e você temos a capacidade de vencer esses medos, essas barreiras, né? Desde que a gente esteja disposto a agir. E o mais importante, essa jornada é só sua. O que você faz com ela depende exclusivamente de você. O poder de mudar de rota, o poder de criar novos caminhos, o poder de escrever novos capítulos está só nas suas mãos e ninguém mais pode fazer isso por você. O bom é que ninguém pode tirar de você também essa jornada, né? Então, o serviço público, por mais desafiador que seja, ele não precisa ser uma prisão. Ele pode ser o trampolim para alguma coisa maior, para uma jornada melhor, de mais prosperidade, né? Desde que você mude sua perspectiva e abrace o protagonismo da tua própria história. Lembre-se que você não é a sua função, nem o cargo que ocupa, nem o seu crachá, nem o seu salário. Você é alguém com a identidade única, que tem talentos especiais a serem explorados dentro ou fora do serviço público e tem um potencial de deixar um impacto no mundo, né? E agora é contigo. Aqui você pode pegar tudo que a gente discutiu nesse vídeo, olhar para o que está em tua volta, né? Na sua volta e, mais importante, olhar para dentro, né? E responder algumas perguntas básicas. O que é que você quer construir? O que é que você gostaria de mudar? O que é que te impede de fazer essas coisas, né? Essas perguntas são o início de um processo poderoso de transformação. E a melhor parte é que quando você começa a caminhar, outras pessoas ao seu redor se inspiram e começam a caminhar também. Então, não se contente com a estabilidade confortável que o mantém estagnado, aí, paradão, né? Se provoque, teste seus limites, erre, aprenda, cresça. Porque no final você vai perceber que as barreiras que eram intransponíveis, grandes demais, estavam apenas dentro de você, eram moinhos de vento, né? Não eram reais. E quando você superar essas barreiras, você descobrirá que o início, né, da sua atual jornada era o final do que você pensava, né? Então a sua jornada está aí na frente. Você está pronto para dar o próximo passo? Comenta aí, eu vou responder um por um.